Olá, tudo bem? Eu sou o Dudu, estou começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu tenho que conversar sobre a camisa que trata para no NBA, o Titã Colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma derrota do Knicks para o Celtics, foi 127-102, sim, 25 pontos de diferença. O Celtics acabou com o Knicks, mesmo sem o Tatum, em um jogo desastroso do Knicks. Foi o pior jogo que o Knicks fez nesses playoffs e foi um jogo assim horrível de assistir do ponto de vista do Knicks, porque o Knicks fez tudo errado. Não tem praticamente nada que aconteceu hoje que foi positivo, a não ser que o Mitchell Robinson acertou todos os lances livres que ele bateu. Podia ter sido o jogo em que o Mitchell Robinson acertou todos os lances livres, acabou sendo o jogo do Cornet, que teve 8 tocos, ou o jogo do Derrick White, que foi o cara que o Knicks deixou livre o jogo inteiro, e ele matou bola de 3 o jogo inteiro. Foi bem difícil de assistir essa partida. O Celtics começou esse jogo, como eu disse, sem o Tatum e com uma mudança de marcação. O Jaylen Brown veio para marcar o Brunson e deu certo. O Brunson se livrou da bola praticamente o primeiro tempo inteiro porque estava com o Jaylen Brown marcando ele. O Knicks jogou bem esse primeiro tempo, mas o Celtics também jogou bem, achando seus arremessadores de 3 livres. O Knicks defendeu muito mal hoje. Hoje eu vou criticar bastante aqui o Towns. Para mim foi a pior partida que o Towns fez com a camisa do Knicks, porque ele fez um monte de falta estúpida. E nesse primeiro tempo ele saiu aí no início do segundo quarto com 3 faltas, porque ele perde a concentração muito fácil e foram 3 faltas estúpidas. Mas antes disso, falando um pouquinho do primeiro quarto, o Knicks estava bem, mas ficou alguns minutos perdidos na defesa, igual eu falei, e tomou um monte de bola de 3, chuva de bola de 3, e aí o Celtics conseguiu ficar na frente. Era de se esperar que o Celtics viesse dessa forma nesse jogo. O time do Celtics é muito bom, é o melhor elenco da NBA e não fez vida fácil pro Knicks, não. Nesse primeiro quarto ficou 32-30 pro Knicks. Como eu disse, no segundo quarto o Towns ficou praticamente fora o tempo inteiro porque estava com 3 faltas. E aí o Knicks jogou com o Mitchell Robinson esse quarto e por isso eu acho que o Knicks conseguiu abrir uma vantagem de 9 pontos nesse quarto, mas novamente teve um período de seca e tomou virada. Esse time do Celtics é muito bom e todo mundo sabe arremessar, então se deixar os caras livres eles vão acertar mesmo e as diferenças evaporam rapidinho. No final ficou 59-59, mas eu tenho certeza que o Knicks só se manteve nesse jogo porque o Mitchell Robinson jogou esse quarto inteiro praticamente. O Knicks deixou o Derrick White livre o tempo inteiro e ele estava quente desde o primeiro minuto e o Knicks não alterou o plano de jogo. E o culpado da derrota de hoje, se ela tem um nome, é Karl Anthony Towns. O Towns jogou igual a bunda dele hoje. Ele não fez absolutamente nada. Foi um jogador horrível. Foi a pior partida que ele fez com a camisa do Knicks. Assim, faltas estúpidas. Ele fez falta boba o jogo inteiro, ferrando o time ao não estar em quadra. E quando estava em quadra, marcou assim muito, mas muito mal. Ele é um péssimo defensor, mas hoje ele estava totalmente desconcentrado. E hoje ele estava tão mal que ele não só estava atrapalhando o time defendendo mal e fazendo faltas, mas os companheiros dele ficavam tentando reparar os erros dele na defesa o tempo inteiro. E o Knicks foi completamente atropelado no terceiro quarto. O Brunson fez 5 faltas nesse quarto. Ele fez 5 faltas em um quarto só. Foi uma coisa horrenda de se assistir. O último quarto foi só uma continuação horrenda do que foi no terceiro quarto. E o Knicks perdeu o jogo ali no terceiro quarto já. Foi um jogo assim bem complicado. Hoje só o Josh Hart e os reservas jogaram bem. O McBride e o Mitchell Robinson jogaram bem. E o Josh Hart acertou suas bolinhas de 3 que ele teve livre. Mas eu fiquei com tanta raiva do Towns que eu quase não vi também como foi ruim a partida do Anunoby. O Anunoby não fez nada hoje também no ataque. Se na última partida o Knicks teve uma boa partida dos seus 4 principais jogadores ofensivos, hoje só o Brunson apareceu e mesmo assim saiu com 6 faltas no último quarto. Foi uma partida para se esquecer completamente do Knicks. E não tem como não expressar o meu ódio absoluto pelo Towns. O Towns é um jogador muito ruim na defesa, é ruim num nível assim absurdo. As faltas que ele comete, você espera de um novato e não de uma estrela da NBA. E hoje finalmente o Celtics conseguiu caçar o Brunson na defesa. Eles tentam fazer isso todo jogo, não estava dando muito certo. O Knicks estava conseguindo escapar. Não sempre, mas na maioria das vezes, mas hoje eles conseguiram achar o Brunson na defesa toda vez que eles quiseram. E para mim, mesmo que o Knicks passe no próximo jogo, mesmo que o Knicks passe dessa série, mesmo que o Knicks vá para a final da NBA num milagre,
pra mim tem que se livrar do Towns. Ele é muito ruim da defesa, ele é ruim no nível assim que não dá pra aguentar. É assim, é o pior pivô defensivo que eu já vi jogando no Knicks, assim, ele é muito ruim, ele é podre de ruim, ele não parece um jogador profissional de tão ruim na defesa que ele é. As faltas bobas que ele comete todo jogo ele tá com problema de faltas, e não é novidade, ele era assim no Minnesota, realmente muito difícil. Agora o Knicks volta para Nova York na sexta-feira e vamos ver se o Knicks consegue fechar essa série. Eu ainda estou confiante porque o que aconteceu hoje foi a coisa mais horrenda possível. Eu não acho que o Knicks vai jogar tão mal assim de novo, mas tem que abrir o olho, porque o Celtics é um timaço. E se ficar deixando os caras do Boston Celtics livres, eles vão acertar. E o Knicks vai ser eliminado de uma maneira assim humilhante, depois de abrir 3-1 e o Celtics perdeu o Tatum. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. Ódio ao Towns. God bless e good night.